Será que esse é o fim da isenção dos rendimentos dos fundos imobiliários? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as novas atualizações. A que pé está todas as leis que garantem ou não que os fundos imobiliários serão tributados a partir do ano que vem. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui no meu canal todas as semanas te trago conteúdos e informações sobre o mercado de fundos imobiliários. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se para que você possa sempre estar por dentro das atualizações. Deixe seu comentário e deixe seu like ao final. Vamos falar sobre essa notícia aqui que saiu no Invest News. Fim da isenção de IR vai criar dois tipos de fundos imobiliários e levar a uma corrida aos FIIs. E isso aqui está trazendo muita confusão a muitos investidores. Por isso que é importante a gente entender minuciosamente do que se trata. Então, ela se trata basicamente sobre a MP 1303 de 2025, que estabelece o fim da isenção de imposto de renda e aplica uma tributação de 5% sobre o rendimento para todos os investimentos que contam com benefício, como é o caso dos fundos imobiliários. O texto, no entanto, ainda está sendo discutido. A MP deixa claro que cotas negociadas na Bolsa vão manter o benefício tributário se estiverem enquadrados como estoque. O que é isso, né? Títulos e valores imobiliários, inclusive cotas de fundos de investimentos, emitidos integralizados até 31 de dezembro de 2025. Basicamente, ela quer começar a taxar todas as cotas que serão integralizadas a partir de 1º de janeiro de 2026. Ou seja, tudo que você investiu até o final de 2025 continuará com a velha regra, isenção total dos seus rendimentos. E todas as novas cotas emitidas e integralizadas em 2026 já terão essa tributação de 5%. E isso, de fato, cria na mente do investidor um caos, porque a gente vai ter meio que dois mercados diferentes. Cotas isentas de imposto e cotas com 5% de dedução, criando assim, dentro de um mesmo fundo imobiliário, cotas mais caras e cotas mais baratas. Mesmo que acontece com a poupança. A gente pode ver que existe a velha e a nova poupança, que tem rendimentos diferentes. O mesmo que acontece aí no mercado de ações, que existem ações de uma mesma empresa de formatos diferentes. E isso pode acontecer nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários novos e os fundos imobiliários velhos. A gente ainda não tem de fato uma certeza do que vai acontecer a partir de 2026. Tudo isso deve ser projetado e concluído até o final desse ano. Mas recentemente a gente teve uma vitória muito boa, que foi dessa notícia aqui. Reforma tributária, relator define casos em que fundos imobiliários e fiagros serão ou não taxados. Congresso derruba o veto de Lula e livra boa parte de fundos imobiliários e fiagros de tributação com os impostos sobre o consumo. Então, o que a gente viu nesse ano de 2025? Uma possibilidade de uma taxação de imposto não diretamente nos rendimentos, mas diretamente nas contas do fundo imobiliário, que poderia na ponta final impactar os rendimentos finais, que são o CBS e o IBS. São dois tipos de impostos que os fundos imobiliários não possuem e com a reforma da Previdência era uma possibilidade deles começarem a serem creditados do investimento dos fundos imobiliários. Porém, com o veto de tudo isso, todos os fundos que possuam no mínimo 100 cotistas, operem com bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis, tenham cotas negociadas na Bolsa de Valores, não tenham concentração excessiva de cotas entre pessoas físicas ou jurídicas, com cotistas individuais com mais de 20% ou grupos familiares com mais de 40%, e não tenham cotistas pessoas jurídicas que detenham mais de 50% do fundo, continuarão isentos tanto de CBS quanto de IBS. Então, de fato, eu estou falando aqui de basicamente todo o mercado de fundos imobiliários que a gente conhece atualmente. Então, os fundos que você investe, BTLG, XPML, IRDM, MXRF, entre os outros grandes fundos imobiliários da Bolsa, seguem toda essa trajetória que a gente está vendo aqui. Então, de fato, para CBS e IBS, os fundos imobiliários devem continuar isentos a partir do ano que vem. Mas, e sobre os rendimentos?
como eu falei no início do vídeo. Esse é um outro projeto de lei que ainda será discutido até o final desse ano e pode sim criar, em 2026, dois tipos de fundos imobiliários, os taxados e os não taxados. E qual é a dica que eu deixo para você? Porque isso de fato não é algo que a gente controla. Se ao final de 2025 a gente tiver um mercado duplo de fundos taxados e fundos não taxados, vai se beneficiar aqueles que acumularam mais cotas até o final de 2025. E a gente pode ver aqui nessa imagem que eu vou trazer para vocês o quão o mercado de fundos imobiliários está descontado nesse momento. Aqui a gente está falando de setembro de 2025. Pode ser que daqui 2, 3, 4, 6 meses, um ano, esse mercado já esteja muito mais precificado. Mas nesse momento, essa é a nossa realidade. A média mensal aqui dos fundos imobiliários de desconto é de 0,86 o PVP. Isso reflete para a gente o quê? Um desconto em todo o mercado de 14% sobre o seu valor patrimonial. Inclusive, a gente tem mercados que estão mais contados do que outros. Então, o mercado que está mais precificado são os fundos imobiliários de papel, com 0,93. Inclusive, a gente tem alguns ativos que estão até negociando acima do seu valor patrimonial, como é o caso de MXRF, como é o caso de KNCR. Então, eles puxam a média para cima, mas a gente percebe que 90% dos fundos de papel estão descontados. FOF e Hedge Fund, 0,84. 16% de desconto sobre o valor patrimonial. Logístico, quase 20% de desconto. Isso aqui é bem interessante. O segmento de logística é um segmento que, por longuíssimo prazo, tem tudo mesmo para trazer uma excelente valorização para os investidores. Tijolo no geral, 20% de desconto. Shopping, também 20% de desconto. E, por fim, escritórios, lajes corporativas, PVP de 0,65, ou seja, 35% de desconto sobre o valor patrimonial. De forma geral, é um mercado extremamente descontado, é um mercado que, quando a gente começar a perceber a Selic voltar a cair, os títulos de longo prazo ficarem com a taxa de retorno menor, o mercado de fundos imobiliários tende e muito a se valorizar. Você que está acumulando cotas, principalmente nesse ano de 2025, que a gente deve fechar com a taxa Selic de 15%, pode se beneficiar demais. Para 2026, a tendência que o Banco Central já nos traz, principalmente que a inflação já começa a cair no Brasil. Ou seja, a taxa Selic em 15% já está trazendo seus retornos. Não à toa que a inflação, o IPCA do mês de agosto já foi negativo e o acumulado dos últimos 12 meses vem caindo. E isso de fato nos mostra que a Selic a 15% traz os seus retornos e não deve permanecer por muito tempo assim. O Banco Central já projeta uma Selic na casa de 12% para 2026. E se isso acontecer, com toda certeza, o IFIX negociará acima do 0,9 de PVP, com apenas 10% de desconto. E se a Selic cair para baixo dos 10%, a tendência é ainda maior. O mercado de fundos imobiliários já chegue na sua precificação em cima do valor patrimonial e, porventura, caindo para 7%, 6%, o mercado de fundos imobiliários tende a ficar mais caro. O que eu quero dizer com tudo isso? Compre cotas de bons fundos imobiliários e que estejam bem descontados nesse momento. O MXRF é um dos poucos fundos imobiliários que nesse momento estão negociando acima do seu valor patrimonial. Ele está negociando a R$ 9,75 no momento que eu gravo esse vídeo, com um valor patrimonial de R$ 9,40 em média. Isso nos mostra que existe um outro mercado, outras possibilidades, outras oportunidades que podem nos trazer, além de dividendos, um potencial de valorização muito mais forte que esse fundo. Inclusive, a gente aqui da Aurion escreveu um relatório com 3 oportunidades para que você aproveite e substitua um fundo imobiliário caro, como é o caso do MXRF, por 3 oportunidades que nós vemos serem extremamente mais interessantes e extremamente mais rentáveis para você. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um relatório gratuito com 3 fundos imobiliários que podem substituir o MXRF nesse momento, que vai te trazer mais rentabilidade, menos risco e potencial de valorização. Então esse foi nosso vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Quero saber o que você está achando dessa tributação sobre o mercado de fundos imobiliários e como você está se planejando. Até mais e valeu!